Olá, viajantes! No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre Porto de Galinhas, vim deixar algumas dicas, falar sobre passeios, falar sobre lugares para comer, quantos dias ficar, como escolher o seu hotel, se é melhor alugar carro ou contratar os passeios. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar todos os vídeos e eu vou deixar aqui embaixo linkado uma playlist falando sobre Porto de Galinhas. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que para chegar em Porto de Galinhas, o aeroporto ideal seria o aeroporto de Recife, dá mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de transfer de aeroporto de Recife até Ipojuca, que é onde fica Porto de Galinhas. E Porto de Galinhas, na verdade, não é o nome da cidade. A cidade é Ipojuca e Porto de Galinhas é uma praia, e essa praia, ela tem como se fosse uma espécie de vila. Tem algumas ruas ali onde se localiza todo o comércio, o restaurante, tem algumas pousadas nessa região também. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Quantos dias ficar? Gente, eu já estive em Porto de Galinhas 2 vezes. A minha primeira ida, eu fiquei 1 semana, que deu um total de 7 noites e 8 dias. E agora, nessa segunda vez, eu fiquei 3 noites e 4 dias. O ideal seria pelo menos 1 semana para você conhecer Porto de Galinhas, as praias ao redor de Porto de Galinhas e algumas cidades, alguns outros lugares muito interessantes que fica próximo dali da região. Em relação à hospedagem, Porto de Galinhas ela vai te dar algumas opções. As opções mais econômicas, elas ficam ali no centrinho, que seria a praia de Porto de Galinhas e a vila de Porto de Galinhas. Lá você encontra algumas pousadas, tem pousadas muito legais também, com pé na areia, inclusive. E é só dar uma exploradinha aí nos sites de busca, que você consegue achar coisas bacanas por lá. Outra opção seria a Praia do Cupe e o Pontal do Cupe, que são praias que tem o mar um pouco mais agitado, apesar que na maré baixa a praia do Pontal do Cupe, ela forma algumas piscinas naturais. Na Praia do Cupe, eu me hospedei lá pela primeira vez e mesmo na maré baixa, o mar ele não fica tranquilo. Então, se você for se hospedar lá no Cupe, o interessante é você pegar um resort que tenha um pouco mais de comodidade, porque você não vai utilizar aquela praia em frente ao hotel praticamente. E o hotel que eu fiquei foi o Village Porto de Galinhas, eu recomendo muito, tanto para casais quanto para família, com crianças, com adolescentes. O hotel ele tem muitas atividades durante o dia, eles têm teatro, eles têm piscina adulto, piscina infantil. Então, assim, é um hotel bem indicado tanto para casais quanto para famílias. Uma outra opção, e muito desejada, na verdade, por muitas pessoas que pesquisam sobre Porto de Galinhas, é se hospedar na praia de Muro Alto. Essa praia tem o nome porque ela forma uma barreira de corais imensa e na frente ela forma piscinas naturais. Então, mesmo que o mar esteja agitado ou com ondas, as piscinas elas vão estar sempre tranquilas. Dessa vez eu me hospedei em Muro Alto, no hotel Marulhos Resort. Só que, assim, a praia em frente ao Marulho, ela tem muitos corais. Então, ela vai ficar ideal para banho quando a maré estiver alta. Mas andando um pouquinho para sua esquerda, você vai encontrar uma piscina natural gigante, que ela fica praticamente em frente ao Hotel Nanai. Anota essa dica aí, gente, porque a praia lá é linda e muito tranquila. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que fazer, quais passeios escolher. Tem muitas opções de passeio, então as pessoas acabam ficando perdidas. Ainda mais se elas optarem por se hospedar em resorts, que tem uma comodidade maior e muitas vezes você opta por nem sair do resort. Mas, gente, já vou logo avisando, se você estiver planejando a sua viagem para lá, separe alguns dias para curtir outros lugares, a não ser o seu resort e a vila de Porto de Galinhas. Vamos lá! Primeiro passeio que eu indico para vocês, sem dúvidas, é o passeio de buggy em Porto de Galinhas. Ele se chama de ponta a ponta. Você pode contratar o passeio de 4 horas, 6 horas ou o passeio que dura o dia inteiro. Nessa última vez que eu estive lá, eu contratei o passeio de 6 horas e foi o suficiente para quem não conhece Porto de Galinhas conhecer as principais praias. Então ele vai de uma ponta a outra ponta, ele passa por todas essas praias que eu já falei para vocês, que seria o centro mesmo de Porto de Galinhas, né, que tem a praia, lá tem as piscinas naturais. Não deixem de fazer esse passeio
das piscinas naturais. Você pega a jangada, custa R$ 30 por pessoa e vai até as piscinas naturais. Só se atentem à maré. A maré, ela tem que estar abaixo de 0,6. Se ela estiver acima de 0,6, você não vai conseguir ver as piscinas naturais, ou ela vai estar muito funda, você não vai conseguir entrar. Então, o ideal é que ela esteja de 0,6 para baixo. Quando a gente esteve lá, estava 0,4, que é a melhor maré. 0,3 e 0,4 são as melhores marés que tem lá em Porto de Galinhas. Se for 0,0 ou 0,1, pode ser que esteja muito raso e algumas piscinas você não vai conseguir entrar. Aí esse passeio de bug funciona da seguinte maneira: você vai contratar o seu bugueiro e você pode acertar ali com ele quais lugares vocês querem passar. No caso, eu quis passar nas piscinas naturais. Então o meu bugueiro, ele olhou qual era o melhor horário da maré e a gente começou o nosso passeio por lá. Então ele levou a gente direto pra lá, fizemos o nosso passeio na jangada, voltamos e aí a gente foi seguindo para as demais praias. E o nosso passeio finalizou na praia onde a gente estava hospedado, que foi na praia de Muro Alto. E, gente, sinceramente, esse passeio vale muito a pena. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhada no vídeo. Ficou incrível e o bugueiro que eu contratei eu recomendo muito, muito, muito. Outro passeio imperdível, na minha opinião, é ir até a Praia dos Carneiros. A Praia dos Carneiros, ela ficou bem famosinha depois que ela apareceu numa minissérie, principalmente aquela igrejinha que tem lá. Igrejinha, se eu não me engano, é de São Benedito, eu não tenho certeza, mas vale muito a pena. Aquele mar de Carneiros, ele é incrível. Quando a maré baixa, forma piscinas naturais do lado direito da praia, em frente ao restaurante Beijupirá. E assim, eu não tenho nem muito o que falar, eu vou deixar algumas imagens passando pra vocês, mas fica perfeito. Estando lá na Praia dos Carneiros, tem milhares de restaurantes. Vocês podem escolher um restaurante como ponto de apoio. Eu vou deixar também linkado pra vocês, ou aqui em cima ou aqui embaixo, o vídeo da Praia dos Carneiros. O vídeo tá incrível, gente. Não deixem de assistir. Vocês podem também fazer, estando lá na Praia dos Carneiros ainda, vocês podem ir caminhando até a igrejinha pra tirar suas fotos. Podem fazer o passeio de lancha ou o passeio de catamarã, vocês optem. Eu não fiz o passeio de lancha nem de catamarã dessa última vez que eu fui. A primeira vez eu fiz o passeio, então como eu já conhecia, eu não quis fazer ele novamente. Mas o passeio, ele é basicamente, ele faz uma parada em frente à igrejinha, depois ele vai para um banco de areia, que é no meio do mar mesmo, é bem legal. E depois ele para em uma praia específica para fazer o banho de argila e ele volta para a Praia dos Carneiros. Outra opção para quem está indo a primeira vez ou que quer realmente conhecer toda a região ali é Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho é uma praia onde tem aquela tirolesa que você cai dentro do mar. Vale muito a pena. Dessa vez eu não fiz esse passeio, porque eu já tinha feito da outra vez e me faltou tempo também. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo durante a minha estadia lá em Porto de Galinhas, com certeza eu teria voltado lá, porque é uma praia linda, uma praia incrível. Você pode também ir no Mirante, apreciar todo aquele mar azul, uma coisa linda. Eu acho que vale super a pena. Ilha de Santo Aleixo. Gente, a Ilha de Santo Aleixo eu nunca fui, morro de vontade. Já vi muitos vídeos e fotos da ilha. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de ir a Porto de Galinhas, a ilha tá fechada. Tem um período do ano que ela fecha. Se eu não me engano, é de agosto a outubro. Esse ano ela estava até aberta, porém eu não consegui um dia para ir até a ilha mesmo. Como eu tive pouco tempo durante a minha viagem, eu optei mais por ficar ali ao redor da vila de Porto de Galinhas, ao redor do resort, ficar naquelas praias mais próximas mesmo. Uma outra opção para quem tá indo a primeira vez é fazer o tour por Recife e Olinda. A primeira vez que eu fiz o tour, conhecemos um casal lá, então a gente acabou rachando a diária de um taxista, e esse taxista, ele levou a gente para Recife, para Olinda, e a gente conheceu toda aquela parte legal, a cultura deles, os bonecos gigantes. A gente conheceu a parte das rendeiras lá de Olinda, que elas fazem coisas lindas e incríveis. Então, se você tiver sobrando aí um tempinho no seu roteiro, eu acho que vale muito a pena encaixar Recife e Olinda, nem que seja em um dia só, um bate e volta, mas vale super a pena. E, gente, só mais uma dica, ainda falando de passeios e sobre o que fazer em Porto de Galinhas, vá pelo menos 2 noites
pra vila ali de Porto de Galinhas, jantar naqueles restaurantes que tem muita opção. Eu fiz um vídeo com algumas opções pra vocês, de lugares onde comer. Inclusive eu mostrei todos os preços lá. Tem lugares que eu gostei, tem lugares que eu não gostei, mas eu deixo sempre a minha opinião sincera. E agora, vamos falar um pouquinho sobre aluguel de carro. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem pra mim. Compensa alugar carro ou é melhor a gente optar pelos passeios? Vamos lá. Dessa vez a gente optou por alugar carro. Da primeira vez a gente não alugou carro, então a gente fez o transfer de Recife até Porto de Galinhas com a Look Receptivos. Inclusive a gente fechou a maioria dos passeios com eles. E 2 passeios a gente acabou fechando com esse taxista que eu falei pra vocês. E eu lembro que foi em 2013 que a gente foi, ele cobrou R$ 200 a diária dele. Com certeza isso, você não vai encontrar mais isso hoje, porque ele fez Recife e Olinda com a gente, praticamente deu umas 12 horas de passeio, porque a gente saiu muito cedo e chegou muito tarde, já era à noite, quase 9, 10 horas da noite. Foi um passeio cansativo, mas valeu muito a pena. E ele fez com a gente também a região de Cabo de Santo Agostinho. Foi muito legal, porque além de taxista, ele já estudava para ser guia turístico. Então, acabou que a gente contratou um guia turístico e um motorista ao mesmo tempo. Valeu super a pena. Mas, com o aluguel de carro, eu percebi que a gente teve uma liberdade maior. Então, se você não tem problemas em dirigir, a estrada de Recife até Porto de Galinhas, ela é muito tranquila, gente. Não tem buraco praticamente. Pelo menos eu não tive nenhum problema. A gasolina lá não é cara. E o pedágio, eu paguei um pedágio só. E eu me lembro que ele foi menos de R$ 10. Eu espero que eu não esteja falando besteira. Mas era muito baratinho o pedágio. E, na minha opinião, vale super a pena se você tá indo em casal ou 2, 3 pessoas, que seja. Quanto mais pessoas, acaba ficando mais barato, porque você consegue dividir os custos. E vale super a pena o aluguel de carro. Se você tá em dúvidas, faça um roteiro legal, tente anotar todos os pontos turísticos que você quer ir, coloca no papel, pesquisa o preço dos passeios, o preço do transfer e coloca tudo no papel. Muitas vezes a diferença é pouquíssima e você tem a liberdade de fazer o que você quiser, a hora que você quiser, estando com o carro, é muito melhor. Só não se engane, gente, em relação ao passeio de buggy. Por exemplo, eu não vou fazer o passeio de buggy, mas eu vou alugar um carro para fazer exatamente o mesmo caminho. Não façam isso. Eu vi muito carro atolado na areia, inclusive carros que tem tração 4x4, não adianta, o carro atola, tem muita areia no caminho, mas assim, você vai conseguir chegar até lugares específicos, como a Praia do Cupe, Pontal do Cupe, Muro Alto, até a Vila de Porto de Galinhas, você vai conseguir tranquilamente, só não vai fazer o mesmo passeio do buggy, que na minha opinião é um caminho lindo, e vale super a pena você fazer esse passeio com um bugueiro mesmo experiente, porque ele vai te levar em pontos específicos, que no caso, você fazendo sozinho esse trajeto, você não vai conseguir apreciar toda a beleza, você não vai conseguir passar por aqueles caminhos onde eles passam. Eles são da região, então eles conhecem aquilo dali de canto a canto. Então acho que vale super a pena tanto alugar o carro, como fazer o passeio de buggy, como você pegar o seu carro e se deslocar até a Praia dos Carneiros, você pegar o seu carro e se deslocar até Recife e Olinda, ou fazer Recife e Olinda na sua chegada antes de você ir para Porto de Galinhas, ou você fazer Recife e Olinda na sua volta de Porto de Galinhas para Recife, porque acaba que você economiza, não precisa ir e voltar 2 vezes. Então é uma questão de você se organizar, que dá super certo e você acaba economizando e vai valer super a pena a sua viagem. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida que eu não tirei ou que eu não esclareci, que você ainda tá com dúvida, que não ficou bem claro, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu vou fazer o máximo que eu puder para te ajudar na sua viagem, para sua viagem ser maravilhosa. Inscrevam-se no canal, ativa o sininho de notificação. Se você quiser acompanhar as nossas viagens em tempo real, vai lá no nosso Instagram, @rafaelapelomundo, me segue lá. Tem muita foto bacana, gente. Eu tiro muita foto pra vocês se inspirarem e me inspiro em muitas fotos também.
Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Não deixem de acompanhar os próximos vídeos, que vai ter mais algumas dicas de Porto de Galinhas, inclusive de Maragogi também, porque a gente também foi para Maragogi na mesma viagem. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.